Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 18 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal discute a aplicação de pena de prisão para quem importa medicamentos sem registro da Anvisa. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Suspensa a investigação contra youtuber por suposta calúnia contra o presidente da República. Petrobras é condenada a pagar multa de 10 milhões de reais ao IBAMA por descumprimento de normas ambientais. E ainda, os 5 anos do Código de Processo Civil, a legislação que trouxe importantes avanços para o direito brasileiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu nesta quinta-feira para julgar um recurso que discute a aplicação de pena de prisão a quem importa medicamentos sem registro da Anvisa. A sessão começou com o plenário definindo as teses de repercussão geral dos recursos extraordinários que tratam da chamada cota de tela e da regra que determina que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram outorgados os serviços de radiodifusão, ambos declarados constitucionais pelo plenário. Ficaram definidas as seguintes teses. São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais, nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988. No item seguinte da pauta, o plenário passou a julgar então a constitucionalidade da pena de prisão prevista no Código Penal para quem importa medicamento sem registro da Anvisa. O caso chegou ao STF após a condenação de um homem que trouxe ao país um medicamento usado para disfunção erétil sem a documentação exigida em lei. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região optou por aplicar ao réu uma pena mais branda de 3 anos de reclusão, com base na lei antidrogas, e não no Código Penal, cuja pena para o crime de importação de remédio sem registro varia entre 10 e 15 anos. Tanto o Ministério Público Federal quanto o réu recorreram ao STF contra a decisão do TRF4. O Ministério Público entende que não cabe ao Judiciário combinar previsões legais e criar uma terceira norma para aplicar a pena sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva legal. O réu, por sua vez, sustenta que a decisão do TRF4 de substituir a aplicação do Código Penal pela lei antidrogas acabou impossibilitando a punição aplicada a ele. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou no voto que o Código Penal equipara situações que são bastante distintas. Para Barroso, a mera importação e comercialização de um medicamento que não esteja registrado na Anvisa é punida com as mesmas penas do crime de estupro de vulnerável e até mesmo da falsificação ou adulteração de um medicamento. Barroso propôs a aplicação da pena do crime de contrabando por entender que essa importação de medicamento seria uma espécie de contrabando. É inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º B1 do Código Penal, devendo ser aplicadas à violação das condutas previstas no seu preceito primário, mediante analogia favorável ao réu, as penas previstas no artigo 334-A do Código Penal. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Eu nego provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público e dou provimento ao recurso extraordinário de Paulo Roberto Pereira
para declarar inconstitucional o artigo 273, o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1º-B, na redação dada pela Lei 9677, de 98, aplicando-se o efeito repristinatório à norma, à declaração de inconstitucionalidade, retornando, como se nunca tivesse realmente saído do ordenamento jurídico, a redação original, que prevê a sanção de 1 a 3 anos, e determinando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proceda à nova dosimetria da pena com base na lei original. O ministro Edson Fachin propôs outra análise do caso. A minha compreensão é de que o dispositivo do artigo 273 do Código Penal requer interpretação que preserve, num determinado sentido, a sua constitucionalidade. E, para isso, observo que a dimensão de criminalização das condutas previstas nesse dispositivo, que configure o ilícito apenas considerado perigo em abstrato, tendo como resposta penal mínima de 10 anos, viola o núcleo essencial de outros direitos fundamentais. Em seguida, a sessão foi suspensa. E durante a sessão plenária, o presidente do STF prestou homenagem a Major Olímpio, senador que teve confirmada hoje morte cerebral após complicações da Covid-19. Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da legalidade democrática. Em nome da nossa Corte, queria fazer esse registro e já tive a oportunidade de fazê-lo diretamente ao presidente do Senado Federal, minutos antes de iniciarmos essa nossa segunda parte da sessão. Manifestei em nome do Supremo Tribunal Federal a nossa solidariedade, expedirei uma nota e Sua Excelência, o presidente do Senado, comunicará a todo o Senado Federal essa nota de registro por essa lamentável morte pela Covid do senador Major Olímpio. Comungamos dos votos de pêsames que Vossa Excelência vem de expressar. A enlutada nação brasileira continua a padecer dessa tragédia. O Paraná e o Brasil também se enlutam pela recente perda de quem também prestou um grande serviço à pátria brasileira, foi o doutor Euclides Scalco, que também aqui faço o meu registro, e, portanto, associo-me aos pêsames que Vossa Excelência vem de expressar ao falecimento do senador, bem como de todas as milhares de vítimas que o país, infelizmente, tem registrado. Eu faço questão de, endossando as palavras de Vossa Excelência, manifestar a minha mais genuína solidariedade aos familiares do Major Olímpio e também a de todos os brasileiros vítimas, no dia de hoje, desta pandemia terrível que é provocada pela Covid-19. Gostaria de manifestar, subscrevendo as palavras de Vossa Excelência, os pêsames da Corte em relação ao falecimento do senador Major Olímpio. Eu também gostaria de me somar aqui à solidariedade à família do Major Olímpio. Conheci o Major Olímpio há décadas em São Paulo, um valoroso policial militar em São Paulo, senador com o maior número de votos do Brasil, combatente e combativo senador. E na oportunidade também me associo às mensagens de solidariedade aos familiares do senador Major Olímpio e de todos os brasileiros, quase 300 mil agora, quase 300 mil que se foram, a todos esses familiares e amigos. E o Supremo Tribunal Federal deve participar da Comissão de Combate à Covid entre os três poderes. O tema foi debatido no final da sessão plenária por videoconferência, que terminou há pouco. A gente vai falar ao vivo com Carlos Eduardo Cunha, que acompanhou tudo e tem as informações. Oi, Cadu. Boa noite. Boa noite, William. Pois é, exatamente nesse contexto da morte do senador Major Olímpio, quando os ministros, inclusive, já no final da sessão, estavam se manifestando a respeito desta morte por
conta da Covid-19, houve justamente a apresentação no plenário pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, a respeito do convite que foi feito para participar desta comissão, que seria para fazer um grande pacto nacional e a tentativa de se afinar os discursos entre os diversos poderes da República. O ministro Luiz Fux disse que tinha, primeiramente, de submeter essa questão ao plenário e, segundo, manifestou a preocupação em relação ao fato de que o Supremo Tribunal Federal não é propriamente quem tem expertise em termos de políticas de saúde, mas foi aprovada a participação do STF, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, levando-se em conta o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê o papel do Supremo Tribunal Federal e do presidente da Corte na defesa das prerrogativas constitucionais da República. Exatamente nesse sentido, o STF vai participar desta comissão na reunião que deve acontecer nos próximos dias, envolvendo diversos poderes da República. Devem participar os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, além do Procurador-Geral, Augusto Aras. A TV Justiça, é claro, vai acompanhar. William. Obrigado pelas informações, Cadu. O Código de Processo Civil em vigor acaba de completar 5 anos. A lei ficou conhecida como o Código Fux e trouxe mudanças para várias áreas do direito. Veja na reportagem de Viviane Novaes. Código de Processo Civil. O que esse nome quer dizer? Os 1.072 artigos deste texto disciplinam os atos jurídicos no país. É uma espécie de bíblia para os profissionais do direito conduzirem as ações judiciais. O artigo 2º, por exemplo, diz que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Já o 9º prevê que não se profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O artigo 373 afirma que o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato que impede, modifica ou extingue o direito do autor. O Código surgiu a partir da Constituição de 1934, que estabeleceu a competência da União para legislar sobre matéria de processo. Aí foi formada uma comissão de juristas para elaborar o anteprojeto. O primeiro Código de Processo Civil foi criado em 1939. Ele passou por várias mudanças até chegar ao mais recente, de 2015, que entrou em vigor um ano depois. O texto, que agora completa 5 anos, ganhou o apelido de Código Fux. É que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, presidiu a comissão de juristas que ajudou a elaborar o anteprojeto da lei. Na época, quase 100 audiências públicas foram feitas. E a comissão recebeu mais de 80 mil e-mails com sugestões da sociedade. 80% delas foram acolhidas. Com a palavra, advogados de várias áreas do direito. O advogado trabalhista Gáudio Ribeiro destaca o processo nos tribunais. Para enfrentar essa sobrecarga de trabalho incrível que recai sobre esses órgãos, o novo Código de Processo Civil permitiu a implementação de medidas como, por exemplo, os incidentes de recursos repetitivos e de assunção de competência, os quais têm contribuído bastante para otimizar a entrega da prestação jurisdicional no âmbito dos tribunais. Fabrício Parzanese dos Reis lembra de 2 dispositivos que trouxeram avanço para magistrados e advogados. O artigo 10, que veda a prolação das decisões com fundamentos sobre os quais as partes ainda não haviam se manifestado ou tido oportunidade de se manifestar, um avanço tremendo na segurança jurídica. E o artigo 489, seus incisos, que auxiliam o judiciário e a advocacia a identificar aquilo que de fato é relevante, aquilo que de fato deve ser alvo de manifestação pelos magistrados, pelas partes. Delzi Oliveira diz que o Código agilizou o recebimento das dívidas de condomínio. Anteriormente, os condomínios tinham que entrar com ação de conhecimento, esperar o trâmite que poderia chegar ao STJ para após iniciar a execução. Agora não. Agora o condomínio já entra com execução direta e pode, inclusive, requerer a penhora do bem. E o não pagamento acarretará de imediato a perda do próprio bem, mesmo sendo ele bem de família. Max Telesca lembra que o Código fixou os honorários advocatícios.
A nova redação do artigo 85 do Código de Processo Civil é clara e traz segurança jurídica na hora de aplicar os honorários advocatícios. Na hora em que o juiz sentencia, existe hoje mais objetividade e segurança jurídica. Veja a seguir, suspensa a investigação contra o youtuber por suposta calúnia contra o presidente da República. Voltamos já. Em tempos de pandemia, eu destacaria, dentre os artigos da Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso 35º, que vai dizer sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em tempos de pandemia, deve resolver, na medida do possível, os conflitos que lhe são submetidos. A juíza Gisele de Faria, da 38ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, suspendeu hoje a investigação contra o youtuber Felipe Neto por chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Felipe Neto foi intimado pela Polícia Civil depois que ele publicou um vídeo numa rede social em que chamou Jair Bolsonaro de genocida, no contexto da condução da pandemia. Na decisão liminar, a juíza afirmou que crime praticado contra a honra do presidente da República e previsto na Lei de Segurança Nacional só poderia ter apuração iniciada por requisição do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou ainda do ministro da Justiça. Mas, neste caso, o pedido partiu do filho do presidente, Carlos Bolsonaro. Felipe Neto seria ouvido pela Polícia Civil do Rio nesta quinta-feira, mas, segundo a magistrada que suspendeu o procedimento contra o youtuber, houve flagrante ilegalidade na convocação, já que, por se tratar de suposto delito de natureza política, a investigação seria de responsabilidade da Polícia Federal. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manda à Justiça Federal investigação sobre 8 pessoas envolvidas na ação contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O Ministério Público Federal entrou com recurso após o recebimento da denúncia contra o governador afastado em fevereiro. Naquela ocasião, a Corte Especial decidiu pelo desmembramento do processo e pelo envio dos autos referentes a 8 investigados para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, mantendo no STJ apenas a parte relativa a Wilson Witzel, o único com foro por prerrogativa de função no tribunal. Nos embargos, o MPF questionou a decisão de desmembramento e defendeu que todo o processo ficasse na Corte Especial. E caso não fosse atendido, que subsidiariamente a remessa fosse feita para a Justiça Federal no Rio de Janeiro e não para a estadual, como determinou o STJ. Ao analisar o caso, o relator ministro Benedito Gonçalves disse que, apesar dos argumentos do Ministério Público, não há como manter em julgamento no STJ pessoas sem foro por prerrogativa de função. Porém, o ministro acolheu o pedido de remessa dos autos dos demais investigados à Justiça Federal, levando em conta a afirmação do MPF de que os elementos de prova que deram origem à investigação contra o governador afastado tiveram origem em outras ações em andamento na 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Na mesma sessão, a Corte Especial rejeitou embargos de declaração de Wilson Witzel contra o recebimento de denúncia. A Advocacia Geral da União garantiu o pagamento de mais de 10 milhões de reais por multa aplicada à Petrobras pelo IBAMA por descumprimento de normas ambientais. O caso teve início quando a empresa estatal não verificou os descartes de água em unidade de produção de petróleo da Bacia de Campos, que fica nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. De acordo com norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente, as produtoras de petróleo devem anotar os níveis de óleo e graxa da água descartada no mar. Essa exigência tem o objetivo de evitar a poluição do ambiente aquático. Foi verificado que em 18 dias houve esse descarte sem a devida análise. O IBAMA aplicou a multa e a empresa ingressou em juízo para tentar afastar a penalidade. Na primeira instância, a Justiça Federal do Rio de Janeiro rejeitou os pedidos da Petrobras, mas ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, alegando que não monitorou a água porque não houve nenhum descarte no período. Segundo a Petrobras, o IBAMA não seria o órgão competente para aplicar a multa e
e o processo administrativo deveria ser considerado nulo. A AGU contestou 1 a 1 dos pontos apresentados pela empresa. Com base em parecer técnico do IBAMA, a Advocacia Geral demonstrou que houve sim descartes de rejeitos na unidade em questão, mas que a análise do material ocorreu em apenas 10 dias daquele mês. Todos os argumentos da Petrobras foram afastados pelo Judiciário, que reconheceu a competência fiscalizatória do IBAMA, que o processo administrativo correu com observância do contraditório e ampla defesa, que ficou comprovada a ocorrência da infração e que a multa foi aplicada com razoabilidade. Dessa forma, o TRF2 rejeitou os pedidos da Petrobras. Com o passar do tempo, a multa, que era de quase 2 milhões de reais, passou para mais de 6 milhões devido à reincidência da empresa e correção monetária. Os valores foram novamente atualizados até dezembro do ano passado, quando finalmente foram convertidos em renda. Com o trânsito em julgado, os valores que a empresa havia depositado em juízo foram convertidos em renda para o IBAMA, com um ingresso aos cofres públicos de mais de 10 milhões de reais. E no próximo bloco, presidentes dos TREs e o ministro Luiz Roberto Barroso se reúnem para debater os desafios da justiça eleitoral. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 é absolutamente fundamental para o fortalecimento do direito do trabalho no Brasil. Não só porque ela amplia significativamente o conjunto de direitos dos trabalhadores em relação ao texto constitucional anterior, de 1967, mas também porque ela trata da matéria no capítulo dos direitos sociais, no título dos direitos e garantias fundamentais, o que evidencia o zelo do legislador constituinte no tratamento desse tema. Os desafios da justiça eleitoral foi o tema do encontro virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e contou com a participação do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. A cerimônia de abertura da reunião do COPTREL foi transmitida ao vivo no YouTube do TRE do Estado da Bahia, por conta da pandemia. Assim como no ano passado, o evento foi realizado por videoconferência. Durante todo o dia, lideranças da Justiça Eleitoral debateram os desafios para os próximos anos. Durante o encontro, ministros do STF, STJ, do TSE, além de presidentes e ex-presidentes dos tribunais regionais, foram homenageados com a Medalha do Mérito Eleitoral do COPTREL. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi um dos homenageados. Em seu discurso, Barroso falou sobre aquele que é considerado o principal problema enfrentado pela sociedade no momento, que é o agravamento da pandemia, que fez com que vários TREs optassem por adiar as eleições suplementares. Se, na avaliação soberana de cada tribunal, entenderem pelo adiamento, essa é uma decisão que tem o apoio do Tribunal Superior Eleitoral, porque o momento é extremamente delicado e nós não queremos que esse rito vital, como disse, da democracia, que são as eleições, seja um fator propagador da doença pelo Brasil afora. E, portanto, é uma consideração importante que peço a todos os presidentes que façam. O ministro Barroso também falou sobre os esforços da Justiça Eleitoral para combater a violência e o preconceito de gênero. Uma das campanhas do TSE esse ano é pela atração de mulheres para a política e, conjugada com esta atração, também campanhas de combate à violência política. Infelizmente, como os presidentes bem sabem, teve um pico nessas últimas eleições de 2021, inclusive e sobretudo a violência de gênero, que é uma importante preocupação do Tribunal Superior Eleitoral e sei que de todos os tribunais regionais eleitorais. Nesta sexta, às 15h, tem mais uma live da série Mulheres Debatem, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem reforça o convite é a vereadora Duda Salabert. Oi, gente, eu me chamo Duda Salabert, sou uma mulher travesti, transexual, e no ano passado eu me tornei a primeira pessoa trans eleita vereadora em Belo Horizonte. Além disso, me tornei a pessoa mais votada da história das eleições da capital mineira. E vim aqui fazer um convite para você. Nesta sexta-feira, às 15 horas, nos canais da Justiça Eleitoral, estarei debatendo sobre mulheres e liderança.
Num país em que 90% das travestis e transexuais estão na prostituição porque são expulsas do mercado formal de trabalho, é importante abrir espaço para o olhar, para a perspectiva e para a voz das pessoas travestis e transexuais. Aguardo você amanhã, 15 horas. Um beijo. Nós falamos aqui no Jornal da Justiça que o Superior Tribunal Militar tem nova presidência. Vamos ver agora como foi a cerimônia de posse. O general de Exército, ministro Luiz Carlos Gomes Matos, tomou posse como presidente do Superior Tribunal Militar e tem pela frente alguns objetivos. O primeiro é mostrar a todos os brasileiros, até mesmo os militares, a nossa justiça, que é, eu chamo sempre de uma excelentíssima desconhecida. Que nesse ano nós atingimos todos os objetivos do CNJ. E ocupamos, entre as justiças do Brasil, lugar de destaque. Então, esse é um outro objetivo que eu tenho nesse início, né, de gestão. O novo presidente é natural de União da Vitória, no Paraná. Trabalhou por mais de 50 anos no Exército Brasileiro e há 10 é ministro do STM. Péricles Aurélio Lima de Queiroz assume a vice-presidência. Diferente dos outros anos, autoridades e convidados puderam participar da cerimônia de posse da nova gestão pela internet, já que foi restrita por conta da pandemia. A solenidade foi transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo portal do STM. O Superior Tribunal Militar é composto por 15 ministros, que a cada 2 anos fazem um rodízio para ocupar a presidência. Em dezembro do ano passado, eles elegeram em votação secreta os novos dirigentes do tribunal. O ex-presidente, ministro Marcos Vinícius dos Santos, que se aposenta nesta semana, termina a gestão com o sentimento de dever cumprido. Nós conseguimos, mesmo com a pandemia, mesmo com as pessoas em casa, no home office, conseguimos cumprir todas as metas do CNJ, estipuladas pelo CNJ para o ano, reduzimos nosso estoque processual, mantivemos a saúde dos nossos servidores, protegemos os nossos servidores. Foi, como eu disse, um ano de muitos desafios, mas de muitas reinvenções. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.